Voltamos para a nossa segunda parte, ouvindo com bastante atenção e também, por que não dizer, com bastante curiosidade, o que o Dr. Merria está dizendo para todos nós. Doutor? Bom, vamos retomando o programa. E a função do criminalista, Oswaldo, é uma coisa muito interessante, né? Tu sabes que todo mundo, uma vez na vida comete um crime. Ele pode dizer que não, né? Isso já me fez. Até os santificados cometem crime. Então, o criminalista está ali para justamente absorver e orientar a pessoa a fazer o melhor modo para que se saia daquela situação. Tem situações que são indefensáveis, né? Tem situações que o cara mata, tem situações que o cara faz um tráfico e diz, olha, eu só vou poder agora, nesse momento, reduzir tua pena. E aí que é difícil. Né? Porque o que acontece? Tu encontra o dissabor de um cliente, tu encontra o cliente que fica, não, mas não foi assim, tal e tal. Mas tem uma primazem em todas as profissões que eu levo muito do meu pai, que eu acho assim, todo o trabalho que tu fizer honesto e que tu trabalha bem, dá resultado. Então, o criminalista, de uma forma geral, aqui em Lajeado nós temos bons criminalistas, não sou só eu, tem outros tantos aí, tem o Flávio Ferre, tem o Lauri Bonfadini e outros tantos aí que fazem esse manejo muito bonito, né? Nós estamos bem servidos de advogados aqui, viu, Oswaldo? Lajeado, graças a Deus, eu vejo assim que a gente se pode representar a nível nacional com bons advogados, assim, pessoas assim que vão saber defender e fazer defesas contenciosas civis em qualquer lugar do Brasil. Então, nessa área, assim, o medo do advogado que atua no crime, né? Tem muito aquela questão, as pessoas dizem assim, olha, cuidado que pode acontecer alguma coisa contigo, cuidado. Bom, todo mundo corre risco na profissão, né? Eu graças a Deus, acho eu que não tenho nenhuma bronca de réus ou mesmo de qualquer cliente. Porém, Oswaldo, tem uma coisa diferente do advogado e criminalista com os demais. O que acontece? Que é justamente o réu. O réu, quando comete um delito, se ele faz na sua razão e consciência, ele vai ser condenado porque ele fez um ato de maldade, né? E muitas vezes os réus ficam abalados psicologicamente, né? Então o que acontece? Daqui a pouco tu pode ser aquela pessoa que ajuda a inverter o quadro e ser o cara que está prejudicando ele. No imaginário deles. Exatamente. E isso pode acontecer. Né? Tem o filme até Soldado, o Cabo do Medo, né? Que aparece o Robert De Niro e que me serviu muito de exemplo, que muitas vezes os promotores dizem, olha o Cabo do Medo, daí tu já fica assim, né? É claro, isso acontece, eu já fiz júri, Oswaldo, assim, vou te contar que o vivente, o réu disse que fez, que eu disse que não fez, e eu disse que fez, né? E divergimos. E no somatório de pena, a minha tese foi melhor que a dele. O que aconteceu? Não havia defesa no argumento dele. Então, no autodefesa, ele disse que não fez, eu disse que fiz, vamos reduzir a pena. Resultado, ele pegou um regime aberto, terminou a sessão, ficou feliz da vida. Bah, doutor, eu achei que... Não, tem coisas assim, Oswaldo, o cara tem que confessar o delito, entendeu? Aí depende muito da tua astúcia, depende muito da tua experiência, tu chegar e dizer pro cara, tu vai ter que dizer que tu confessou. Não vou dizer. Então, tu diz e eu vou dizer o contrário. O júri pode fazer isso. Nós, do júri, aí que vem o magnífico da coisa. Mas tu pode chegar e dizer, não, tu foste culpado, sim, tu tem que pegar uma pena aqui, porque os jurados não são bobos. Entendeu? O jurado não é bobo, Oswaldo. Então, sim, tu diz, claro. Principalmente aqui em Lajeado. Tá louco, aqui o pessoal, o nível de jurados em Lajeado é altíssimo. Olha, todos eles têm um nível intelectivo muito alto. Se não são empresários, donos de empresas, universitários, né? Gente do comércio de longa data, então eles olham para o vivente e dizem, é culpado. Não, eles olham e daí o que acontece? Aí entra o nosso advogado, né? Muitas vezes não é, né? Tu vai ter que tirar a roupa, desmistificar e dizer, não é bem assim. Agora, a regra geral, e outra coisa que aconteceu, o jurado saber muito mais do que eu do fato, porque era do bairro. Doutor, não foi ele, deu absolver. E doutor, foi ele porque... Né? Então tem coisas assim muito bonitas, né? Coisa que na área civil não tem. Na área civil, por incrível que pareça, aqueles que fazem o ponto teorético de defesas, tá, e tal, eu fico muito amordaçado, né? Porque é muito assim, é muita teoria, pouco ponto factual, as audiências são muito curtas, então tu não consegue desdobrar. Agora, o crime é muito bom, é o seguinte, Oswaldo, ele é vida. O advogado que atua no crime, ele conhece a vida, né? Então tu conhece os pormenores dos detalhes assim, que tu nunca vai ver, tu só vai ver, na verdade, em filme. Eu defendi um caso muito interessante aqui em Minas Gerais, da Elisa Samud e tal,
né, em que estavam acusando, vou dar um exemplo do que acontece, né, estavam acusando que principalmente o Bola, que tivesse matado, tivesse trazido a Elisa Salmude para dentro de casa e ele executado. Se ele é tão bandido assim, ele não traria essa moça para dentro da casa, cortaria ela e chamaria mancha de sangue. Isso nunca, dificilmente um criminoso, Oswaldo, somente aqueles ditos os espertos, vão cometer um homicídio dentro da sua própria casa. Deixar a prova ali. Claro, então tem coisas assim, e aí entra a mídia, né? O advogado hoje, de forma geral, grandes processos, ele tem que ter sempre um alavanque da mídia. O que eu quero dizer? A mídia, tu tem que apresentar a mídia, o processo, perdão, para a mídia cristalino. Tu nunca pode sonegar informação para a mídia. Isso eu aprendi na minha vida. Não sonega informação para a mídia. Se tu acha que o livro tem que ser fechado, ao contrário, a mídia trabalha, ela trabalha muito bem com o livro fechado. Tu abre o livro elas se perdem. Então, eu peguei grandes processos nível Brasil e nível do Estado que eu franqueei a imprensa para que fizesse públicas as audiências para ver que não era nada daquilo e aos poucos começaram a desmistificar. Né? Então, a mídia também é um fator importante, que eu acho que é uma peça de informação para a lida processual. Só que tem os advogados que não gostam de usar. Né? No meu caso, às vezes é muito importante. Sabe que nós poderíamos ficar conversando aqui durante horas e horas e teríamos tempo. Só que como não é possível, né? Daqui a pouco eles nos cortam aí. O que eu queria perguntar é o seguinte: tem algum júri, alguma coisa que tu fez onde tu te realizaste mais do que na média? Se tu vais conseguir te lembrar agora, né? Foram tantos que não é fácil. Oswaldo, eu todos os me realizo, mas eu acho que o mais difícil foi o que eu me arrependi de ter feito. Eu acho que são os piores. Eu já fiz júris e são poucos que eu me arrependi de ter feito. Eu fiz em outro estado e eu fiz tudo possível e até ele teve uma pena muito, muito pequena, né? E ele matou o cidadão. Matou, foi uma morte horrível, né? Então, depois eu descobri, ele mentia, e a minha convicção, ele sempre mentiu para mim. Eu nunca quero saber do fato em si dele, eu quero saber do processo, e no processo ele sempre negou. Determinou a solenidade, o vivente disse: doutor, eu tive que matá-lo, tal e tal. Então aquilo a mim me chocou, parece ingenuidade minha, né? Mas realmente eu estava convicto que não teria sido ele. E aquilo ali me fez pensar muito na questão de como tu defender e que tipo de gente tu defende. E naquele momento, foi poucos casos, Waldo, na verdade, não passaram de uns 4, 5 casos, ao longo de quase 30 anos da minha vida. Então eu tive mais de sabores em defendê-los, porque eu vi que eram pessoas más, do que realmente ter grandes casos. Porque para mim, todo pequeno, se eu fizer um júri, eu vou ter agora dia 25 ou dia 24, vou ter um júri aqui, todos para mim são os grandes casos, né? Eu defendo como se fosse o máximo da minha vida. Então, tanto é que eu saio esguaripado, né? Às vezes a gente sai com... Eu fui fazer um júri, que é aquele tempo longo, eu falei quase 4 horas e terminou de fazer, eu corria muito até quando era jovem, né? Daí ficava aquele sal na boca, né? Eu terminei o plenário, eu estava com o sal cristalino na boca aqui, de tanto que a gente fala. Tive sucesso, foi um relativo sucesso, até foi bom. Mas de casos assim, eu acho que todos os criminalistas pensam, a gente tem muita frustração com aquelas certas pessoas que cometeram o delito e tu é enganado até por elas. Isso acontece, pessoal. Tu faz uma entrevista com a pessoa, daí tu acha ela inocente e tu te convence no processo que é inocente e depois termina, o cara é absolvido e diz: não, fui eu que matei. Então, esses casos... Tem casos assim? Tem, existe. Claro que existe, Oswaldo. Claro que existe. E aí, sim, é por isso que eu digo assim, o criminalista, ele é o primeiro juiz dos fatos. Ele sabe, assim, com quem está lidando, né? Quem está lidando. Quando tu sabe com quem está lidando, tu sabe como trabalhar. E muitas vezes, o agente criminoso é um psicopata. Tu olha para ele, é inocente, não foi ele que fez, e não foi ele que fez, e não foi ele que fez. Daí, não foi tu que fez, determinou, ele te... Né? Daí ele solta aquela mentira, assim, que daí faz mal para ti. Daí isso assim que eu... Aí às vezes eu vou lá, eu converso com o pai, raras vezes sobre esse assunto, mas daí tu tem que... Aí tem muita questão da fé, daí tu tem que... Pô, eu errei. Assim, não profissionalmente, né? Mas tu errou como dentro do teu sentido ético. Sentimento, porque, pô, ali tu fez todo um trabalho e acreditando, não que eu faria o mesmo, mas com outra cabeça, né? Com outro aspecto, mas não botar um sentimento que eu botei no plenário,
né? Então parecia que aquilo ali eu fiz um personagem que era eu mesmo e no fim não era. Né? Então isso às vezes tu não te arrepende de ter seguido essa profissão ou tu tá gostando dela? Não, jamais. Eu amo essa profissão. Gosto. Me tire tudo, mas me dê o meu canudo em uma sala qualquer, em qualquer lugar que eu começo. Eu amo. É que na verdade é o seguinte, é que nem o pai, né? E tu, é que nem tu. A gente gosta do que faz, né? Eu não saberia fazer outra coisa sem a qual estou fazendo. Jamais. Então é uma coisa muito gratificante para mim e para todos os advogados aqui, é muito gratificante. A gente gosta de trabalhar aqui nesse É uma profissão muito linda, sabe? Claro. Agora, sempre descaracterizando, nós criminalistas não defendemos crime, Oswaldo. Nós defendemos criminoso. O crime, na verdade, ele é funesto. Ele não tem defesa? Não tem defesa. Até em Lajeado está havendo muitos crimes que nós criminalistas, refutamos esses crimes, né? A gente não quer que cidadãos do bem, mulheres do bem, sejam baleados. Então, todos os advogados são assim. Agora, necessariamente, nós advogados, é uma peça funcional que é necessária. Quando tu tem certeza, tu tem meio minuto para responder, quando tu tem certeza que o cara matou realmente, tu aceita ou não aceita defendê-lo? Aceito. Aceito. Tua obrigação? É a minha obrigação. É a minha obrigação. Só como certos crimes que eu sou refratário, né? Quando envolve uma tortura, uma coisa Exatamente, sim. Eu me refiro assim normal não. Pessoa normal. Não, é como se fosse uma pessoa doente no escritório e dissesse, estou doente. E é realmente isso, estou doente, cometi. E tem pessoa que quer ir direto para a cadeia. E agora vou fazer um recurso bem rapidinho. Vou fazer um recurso que foi um júri que eu fiz e que terminou o plenário, doutor, eu não quero apelar, eu quero cumprir. Bia, muito obrigado por tu ter comparecido aqui. Eu acho que foi eu estou fazendo com promotores também esclarecimento do que eles fazem, porque a pessoa acha, não, como promotor está lá, uma maravilha de vida e coisa, não sabe que não é assim, é bem diferente do que eles pensam. Eu agradeço imensamente isso e me reservo o direito de te convidar, de repente, quando tiver algum caso interessante para nós discutirmos aqui nesse programa. E agradeço a Fruc o seu patrocínio e estaremos de volta na próxima semana, nesse mesmo dia e horário. Tem roupa pra você, um terno pro papai, é o estilo da mamãe. Essa loja é demais. Mas onde é que você vai? As lojas Delay lançam o super cartão Delay 5 estrelas, sem custo e com grandes vantagens. Vem adquirir o seu. Confira as super ofertas. Ternos a partir de R$ 199,80 à vista. Calças jeans a partir de R$ 49,80 à vista. Lojas Delay em Estrela, Languiru, Teutônia e Santa Cruz do Sul. Ah, e não esqueça de ir no Delay. Onde é que você vai? Lojas Delay. Na Lotaria Johan você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio, balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine Thermix e Sevamix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotaria Johan, na Rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajeado.